Os biscoitos, essas delícias que conquistaram o mundo, têm uma história rica e fascinante que remonta a milhares de anos. Dos primórdios como alimento básico à variedade sofisticada que apreciamos hoje, os biscoitos percorreram um longo caminho. Prepare-se para uma viagem deliciosa pelo tempo, explorando as origens, a evolução e o impacto cultural dessas queridinhas da culinária. Imagine a pré-história, muito antes do pão que conhecemos, onde os humanos viviam em cavernas e caçavam para sobreviver. Os primeiros biscoitos provavelmente surgiram por acaso, da mistura de grãos esmagados com água, assados em pedras quentes. Esses primitivos biscoitos eram uma descoberta revolucionária. Duros e secos para o paladar moderno, esses biscoitos eram uma fonte vital de sustento para nossos ancestrais nômades. Eles forneciam a energia necessária para longas jornadas. Fáceis de transportar e conservar, esses biscoitos eram ideais para tribos em movimento. Eles podiam ser levados em sacolas de couro e consumidos durante as viagens. Com o desenvolvimento da agricultura, os grãos e, consequentemente, os biscoitos tornaram-se base da alimentação. A domesticação de plantas permitiu a produção em maior escala. Egípcios, gregos e romanos já tinham suas versões de biscoitos, usando especiarias, mel e frutas secas para dar um toque especial. Esses ingredientes adicionavam sabor e valor nutricional. Ao longo dos séculos, os biscoitos evoluíram, tornando-se uma parte importante da culinária e da troca de alimentos em mercados antigos. No Egito Antigo, os biscoitos transcendiam a mera alimentação. Eram parte importante da cultura e religião. Os egípcios, exímios padeiros, moldavam biscoitos em formas elaboradas, decorados com sementes, nozes e frutas secas. Oferendas aos deuses, iguarias para os vivos e até para os mortos, que os levavam na viagem para o além-vida. Mel e tâmaras adoçavam os biscoitos, conferindo sabor e textura únicos. Assados em fornos de barro, ganhavam uma textura levemente crocante. Os gregos antigos também eram fãs de biscoitos. Feitos com farinha de cevada, azeite e mel, eram assados até ficarem crocantes e levemente adocicados. Dos camponeses aos aristocratas, todos apreciavam essa iguaria. Um exemplo clássico é o satura, um biscoito simples oferecido aos deuses. Feito com farinha, azeite e sal, era assado em lareiras ou pedras quentes. Comia-se com vinho ou mel, e às vezes servia de base para pratos salgados, com queijo, azeitonas e outros acompanhamentos. Na Idade Média, os biscoitos já eram populares em toda a Europa. Feitos com farinha de trigo, água e sal, eram assados em lareiras ou fornos a lenha. Versátil, acessível e fácil de armazenar, o biscoito medieval era alimento para todas as classes sociais. Variando em forma e tamanho, muitas vezes levavam especiarias, mel ou frutas secas. Os biscoitos de gengibre que surgiram nessa época conquistaram a Europa, tornando-se um deleite associado a festas e ocasiões especiais. A Renascença trouxe um renascimento das artes e da cultura, incluindo a confeitaria. Durante esse período, a confeitaria evoluiu significativamente, com novas técnicas e ingredientes sendo introduzidos. Os padeiros criavam biscoitos elaborados e visualmente deslumbrantes, usando açúcar, especiarias e frutas cristalizadas. Esses biscoitos não eram apenas deliciosos, mas também verdadeiras obras de arte, refletindo a criatividade e habilidade dos confeiteiros da época. Essas iguarias eram apreciadas pela nobreza em banquetes e ocasiões especiais. Os banquetes renascentistas eram eventos luxuosos, onde os biscoitos desempenhavam um papel central, simbolizando status e sofisticação. A popularização do açúcar vindo das Américas impulsionou o consumo de biscoitos doces. O comércio de açúcar transformou a confeitaria, tornando o açúcar um ingrediente essencial nas receitas de biscoitos.
Os biscoitos de açúcar, que surgiram na Itália no século XVI, eram aromatizados com extratos de amêndoa, limão ou rosa. Esses sabores exóticos adicionavam um toque especial aos biscoitos, tornando-os ainda mais apreciados. Moldados em formas elaboradas com moldes de madeira entalhada ou cortadores de metal, demonstravam a arte da confeitaria. Cada biscoito era uma pequena obra-prima, refletindo a dedicação e o talento dos confeiteiros renascentistas. A Revolução Industrial trouxe avanços na produção de alimentos, incluindo os biscoitos. Fornos e máquinas a vapor permitiram a produção em massa a baixo custo, tornando-os acessíveis a todos. Surgiram grandes empresas de biscoitos, produzindo uma variedade enorme para o público. Novas técnicas de embalagem e conservação permitiram o transporte para lugares distantes, popularizando ainda mais os biscoitos. No século XX, a indústria de biscoitos se reinventou. Novos sabores, texturas e ingredientes atendiam a todos os gostos. Biscoitos recheados, com cobertura de chocolate e sabores exóticos, como chocolate branco e matcha, conquistaram o público. A globalização também influenciou o mercado. Biscoitos de diferentes culturas e regiões apresentaram novos sabores e tradições. Dos biscoitos da sorte chineses aos alfajores sul-americanos, a era moderna oferece uma verdadeira viagem gastronômica. O futuro reserva muitas novidades. Ingredientes naturais, orgânicos, opções sem glúten e veganas refletem as novas demandas. A tecnologia impulsiona a produção, com empresas explorando impressão 3D, robótica e outras tecnologias para criar designs e sabores inovadores. Apesar dos avanços, o charme dos biscoitos está em suas raízes. Receitas e tradições passadas por gerações continuam a ser apreciadas e celebradas no mundo todo. Dos primórdios como alimento básico aos doces elaborados de hoje, os biscoitos percorreram uma longa jornada, refletindo a evolução culinária e cultural da humanidade. Seja um biscoito simples com café ou uma criação sofisticada, cada mordida conta uma história, conectando gerações através do tempo. Ao explorarmos novos sabores, é importante reconhecer a riqueza histórica e cultural por trás dessas delícias aparentemente simples. Os biscoitos são um testemunho da criatividade, engenhosidade e paixão pela comida, unindo as pessoas através de culturas e gerações. O mundo dos biscoitos é tão diverso quanto as culturas que os criaram. Vamos conhecer alguns dos biscoitos mais icônicos de diferentes partes do mundo e descobrir suas histórias e sabores únicos. Biscotti. Biscoitos italianos, 2 vezes assados, crocantes, geralmente com amêndoas, originários da região da Toscana, são perfeitos para mergulhar em café ou vinho doce. Alfajor, delícia latino-americana, com 2 bolachas macias recheadas com doce de leite, cobertas com coco ralado ou açúcar. Popular na Argentina e no Uruguai, é um símbolo de celebração e alegria. Madeleines, pequenos bolinhos franceses em forma de concha com sabor delicado de limão. Originárias da região de Lorraine, são perfeitas para acompanhar um chá da tarde. Shortbread, biscoito escocês tradicional, feito com manteiga, açúcar e farinha, com textura quebradiça. Um clássico da Escócia, muitas vezes associado às festas de fim de ano. Biscoitos da sorte, finos e crocantes, servidos em restaurantes chineses, com mensagens de fortuna ou conselhos. Embora sejam mais populares nos Estados Unidos, têm suas raízes na cultura chinesa-americana. A jornada dos biscoitos, desde suas origens humildes até a variedade atual, demonstra a criatividade humana e a paixão pela comida. Dos primeiros biscoitos assados em pedras quentes às produções em massa, os biscoitos são parte da história, servindo como sustento, prazer e símbolo de celebração. Ao saborearmos a variedade de sabores e texturas,
lembremos da riqueza histórica e cultural que cada biscoito carrega.